O pecado. Geralmente, esse é um assunto que as pessoas não querem ouvir. Esse é um assunto que muitos pregadores já não falam mais, que muitas igrejas já não tocam mais, mas que precisa ser dito. Onde Deus quer os nossos pecados? Bem longe dele. Quando nós lemos em Levítico, capítulo 16, você pode fazer a leitura do capítulo, nós vemos o momento em que Deus fala a Moisés, para falar a Arão, que quando fosse o dia do perdão, a congregação de Israel deveria prover um carneiro e 2 bodes. O carneiro seria sacrificado e aos bodes seria lançado sorte. Um seria sacrificado ao Senhor, mas o outro Arão iria impor as mãos e o pecado da congregação iria sobre o bode e o bode iria ser lançado fora para o deserto, para que o pecado fosse levado para bem longe do povo de Deus. É isso que em Cristo Deus fez. Tirou o pecado do seu povo, lançando-o sobre o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi crucificado fora da cidade, tirando o pecado longe do povo, lançando sobre ele mesmo, fazendo-se pecador por nós, para ser punido por causa dos nossos pecados. A congregação de Israel, todos os dias, percebia um animal ser morto e ser sacrificado por causa do seu pecado, para que quando eles percebessem que o animal estava morrendo, eles soubessem que eram eles quem deveriam estar morrendo, mas era o animal quem estava morrendo. Deus não queria a morte do pecador, mas aceitava que o pecador fosse representado por um animal que morria, um animal inocente que não havia pecado, morria, para que então o pecador pudesse ter perdão. Isso era uma sombra, isso era um arquétipo, um tipo, para que representaria o que o Senhor Jesus faria por nós, quando ele levaria sobre ele mesmo os nossos pecados. Ele que não pecou, ele que não cometeu nenhum pecado, morreria para que nós pudéssemos ter vida. Deus queria a santidade do seu povo. Deus exigia a santidade do seu povo, assim como ele exige santidade de nós. Deus enviou o seu Filho único para morrer por nossos pecados. E agora ele não quer que nós continuemos nos nossos pecados. Pare e pense. Quando você deliberadamente continua vivendo em pecado, você está mantendo o pecado próximo de você. Quando o que Deus quer é que o pecado seja mandado para longe de você. Quando o objetivo é que o Senhor Jesus nos santifique, perdoando os nossos pecados e nos dando uma nova vida. Então a pergunta que eu faço é: onde você tem mantido o pecado? Próximo de você ou longe de você? Se você tem mantido ele próximo de você, lembre-se de que não é isso que Deus quer. E se no final das contas você viver a sua vida inteira pecando, pecando, e não pedir o perdão de Deus, se você não desejar, não aceitar essa salvação que o Filho de Deus traz e continuar pecando, se você não receber o perdão que o Senhor Jesus dá, então você entra em condenação. E todos nós iremos morrer um dia. E ressurgiremos para morar com Deus, ou para receber o castigo eterno por não termos aceitado o Filho de Deus, o perdão que vem dele. Pense nisso, responda essa pergunta: onde você tem mantido o pecado? E o que você tem feito com a graça salvadora daquele que substituiu os animais do Velho Testamento por ele mesmo, o Senhor Jesus, que perdoou, morreu para nos dar perdão? O que você tem feito?
quando você toma consciência do sacrifício que ele fez por você. Este foi mais um Momento Aprendendo o Evangelho Verdadeiro. Eu sou Mário Biolada. Espero que você tenha refletido nesta lição, nesse assunto, nesse tema tão importante, e que você considere a importância disso para a sua vida. Até mais.